Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estou dando prosseguimento à minha exposição da minha tradução da primeira carta aos Coríntios. Bom, agora a partir do capítulo 8, o assunto muda totalmente. Agora, nos capítulos 8 e 9, o assunto vai ser dinheiro. Os versos 1 a 7, capítulo 8. Ele está escrevendo para Corinto e ele vai citar o exemplo da Macedônia. O assunto global é uma coleta que estava se sendo levantada para a igreja em Jerusalém, os pobres lá. Lendo então. Agora, irmãos, queremos informar-vos acerca da graça de Deus concedida às congregações da Macedônia. Como em muita prova de aflição, a abundância de seu gozo e a sua extrema pobreza produziram a generosidade deles, tanto extravagante como sincera. Porque, segundo a capacidade, testifico, e mesmo acima da capacidade, por iniciativa própria, eles nos suplicaram intensamente a receber a doação, a participação na ministração aos santos. Mesmo além do que esperávamos, eles se deram primeiramente ao Senhor e, segundo a vontade de Deus, a nós. Por isso, exortamos a Tito que, assim como já tinha começado, assim também completasse entre vocês essa graça, já que vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, em todo o empenho e nosso amor por vós, em todo o empenho e no vosso amor por nós, que se destaquem nesta graça também. Agora, esses macedônios nos dão um exemplo incomum. Eu vou comentar isso agora, e no comentário eu estarei repetindo algumas coisas aqui no próprio texto. Fala aqui da extrema pobreza desse pessoal. Eles estavam realmente sem condições. O que me faz perguntar, então, obedecer às ordens de Cristo seria privilégio exclusivo dos ricos? E os primeiros cristãos lá em Jerusalém, eram eles ricos ou pobres? Bom, alguns eram ricos, mas parece que a maioria era pobre. Tanto assim que os poucos abastados estavam vendendo propriedades para alimentar os outros. Foi isso, aliás, que produziu o caso de Ananias e Safira, lá em Atos 5. Transparece que eles não queriam deixar Jerusalém, apesar das palavras do Senhor registradas nas grandes comissões. Ide por todo mundo, pregar e fazer discípulos todas as etnias. E cadê? Então o próprio Deus mandou a perseguição para dispersá-los e se espalharam pregando por onde passassem, mesmo sendo pobres. Agora, aqui em 2 Coríntios 8, 1 a 5, encontramos um relato que vem exatamente ao caso. Aqueles cristãos macedônios eram pobres, aliás, muito pobres, diz o texto, extrema pobreza. Não só estavam passando por muita prova de aflição. Mesmo assim, fizeram questão de contribuir. A partir do verso 4, parece que Paulo quase se sentiu, como se diz, sem graça, ao pedir que contribuíssem. Eles é que precisavam de ajuda. Mas eles insistiram. Eles queriam contribuir. E eles deram mais do que podiam, acima da capacidade. Vem cá, como seria possível isso? Eles tinham a mentalidade do reino. No verso 5, lemos que se deram primeiramente ao Senhor. E eles entenderam o segredo da economia de Deus, conforme ela é descrita logo mais embaixo no capítulo 9, a partir do verso 8.
Vamos chegar lá, não sei se hoje, se não hoje, da próxima vez. Tá, o que eu quis dizer era isso, por enquanto, versos 6 e 7, era que ele queria que Tito segurasse a coisa por lá, tá? Agora vamos a partir do verso 8, versos 8 a 15, nós temos o próprio exemplo do Senhor Jesus. Verso 8, não estou dando uma ordem, mas estou utilizando o empenho de outros para pôr à prova a sinceridade do amor de vocês. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por nossa causa se fez pobre, para que, por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Aqui está o meu conselho sobre isto, abre parênteses, já que faz 1 ano que vocês começaram a dar e a planejar. Isto é benefício para vocês, fecha parênteses. Agora vocês devem mesmo terminar de fazer. Não só o planejar entusiástico, mas também o completar de acordo com o que tem. Abre parênteses, porque quando a intenção é apresentada, é aceitável de acordo com o que alguém tem, e não com o que não tem. Fecha parênteses. Ora, isto não é para aliviar outros à custa de vossa aflição. Antes que haja equilíbrio. No presente momento, a vossa abundância alivia a necessidade deles, para que em outro momento a abundância deles possa aliviar a necessidade de vocês. Sim, que haja equilíbrio. Como está escrito, quem colheu muito não teve de mais, e quem colheu pouco não teve de menos. Além do exemplo de Cristo, ele estava usando o exemplo dos macedônios como estímulo ao empenho deles também, né? Mas ele cita como a base fundamental a graça do Senhor Jesus. Rico, mas abriu mão de tudo para poder nos resgatar. Agora, não é grande coisa, mas eu preciso explicar que, onde eu diz aqui, por nossa causa se fez pobre, a sua Bíblia diz por vossa causa, provavelmente. E é assim que está em 60% dos manuscritos gregos, e, portanto, na maioria das versões. Mas eu entendo que a melhor linha de transmissão que eu estou seguindo tem nosso, que é mais inclusivo. O vosso vai concordar com o complemento que segue. Não faz diferença. Só quis que você entendesse por que eu fiz isso. Agora a questão toda ele não quer que assim ficar mal colocado. Vamos ver isso mais tarde. O pessoal vai lá ver e de repente cadê ele? Então está querendo realmente que eles terminem de fazer aquilo que tinham planejado. Verso 12. O que alguém diz que vai fazer, isso é aceitável de acordo com o que tem e não o que não tem. Se bem que, no exemplo dos macedônios, eles deram até mais do que podiam. Vamos comentar isso, permitindo Deus, daqui a pouco. Agora, atenção, por favor. Você pode notar que eu troquei o costumeiro igualdade por equilíbrio. Começando com o verso 13 e aí o 14 também. Veja que no 13 não era para aliviar outros à custa de vocês. A questão não é bem essa. Então ele vai explicando que no momento vocês estão bem e eles estão mal. Então vocês ajudam eles. Outro momento, quem sabe, vai ser o contrário. Então, que haja equilíbrio. Eu digo a quem quiser me ouvir que Deus não é igualitário. Eu vou repetir. Deus não é igualitário. Ele gosta de diversidade. Tanto assim que não existem sequer 2 flocos de neve iguais. Não tem 2 gotas de água iguais. Nem 2 folhas, nem 2 grãos de areia. E muito menos 2 seres humanos. Agora Deus odeia a preguiça.
portanto nunca faria nada para encorajá-la. Aliás, tem uma palavra meio séria na 2 Tessalonicenses, capítulo 3 e verso 10, a esse respeito. Equilíbrio. Eu faço questão disso. Agora, ele termina o verso 15 citando a questão lá do maná no deserto. Quem colheu muito não teve de mais e quem colheu pouco não teve de menos. Isso está em Êxodo 16, verso 18. Sabe, você se lembra? Uns pegaram demais e o que sobrou até o dia seguinte estava com um bicho e mau cheiro. Então, após a primeira experiência, mas você sabe que tem pessoas que são mais entusiastas e outras também. Então, de repente, alguém colheu mais do que deveria e outro, porventura, pegou um pouco menos do que deveria. Então, se alguém sabe que não vai dar conta, ele vai, vizinho, você poderia usar mais um pouquinho? Quem sabe, houve um pouco de compartilhamento naquele quadro. Eu não estava lá, você sabe, mas ele cita, né? Ele cita isso aqui, então quem sabe. Agora, a partir do verso 16, ele vai falar da maneira com que se lida com dinheiro. Eu vou ter que ler até o término do capítulo 8, versos 16 a 24, que é um assunto em um só, parágrafo um só. Graças a Deus que colocou o mesmo cuidado por vocês no coração de Tito, pois ele não apenas aceitou a exortação, mas sendo muito aplicado, ele foi até vocês por iniciativa própria. Enviamos com ele o irmão cuja boa reputação no Evangelho chegou a todas as congregações. E não só isso, ele chegou mesmo a ser escolhido pelas congregações como nosso companheiro de viagem, junto com este benefício que está sendo administrado por nós, tendo em vista a glória do próprio Senhor e a nossa boa vontade. Com isso, evitamos que alguém nos critique pela maneira em que administramos esta abundância. Sempre pensamos no que é correto, não somente perante o Senhor, mas também perante os homens. Além disso, enviamos com eles o nosso irmão, o qual já provamos frequentemente ser diligente em muitas coisas, mas agora muito mais diligente por causa da grande confiança em vocês. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador junto a vocês. Quanto a nossos irmãos, são emissários das congregações, uma glória de Cristo. Portanto, demonstrem a prova de vosso amor, abre parênteses, e da nossa vanglória acerca de vocês, fecha parênteses, a eles na condição de representantes das congregações. Eu vou ler sem o parêntese. Demonstrem a prova de vosso amor a eles na condição de representantes das congregações. Então, mais detalhes da comitiva, a composição da comitiva. O Tito diz que ele foi pela própria iniciativa. Entendemos que foi ele, já disse que ele levou a primeira carta, ele que entregou essa carta a ele e tal e tal. Parece que ele se ofereceu, diz. Agora, verso 18. Com ele, o irmão cuja boa, aí a gente não sabe quem foi ele, não. Ele chegou a ser escolhido pelas congregações. É que, aparentemente, o dinheiro que estava sendo transportado não era pouco. Então, a coisa estava sendo bem vigiada. Como diz aqui no verso 20, a questão é evitar qualquer crítica. Quer dizer, pelo menos crítica procedente, né? Você sabe. Fala aqui de administrar a abundância, então não era pouco não, era alguma coisa. Verso 21, temos que pensar aquilo que é correto, não somente perante Deus, claro, perante o Senhor, isso óbvio, mas também perante
os homens. Como dizemos aqui no Brasil, todo cuidado é pouco quando lidando com o dinheiro de Deus. Descuido, para nem se comentar desonestidade, reflete de forma negativa, no Evangelho. E os cristãos macedônios levaram a questão a sério. Verso 22 fala de outro irmão. O nosso irmão, o qual já aprovamos tal e tal, e não sabemos também quem era ele. Quando ele fala de confiança, não tem pronome possessivo no texto para dizer de quem era a confiança. Poderia ser dele, poderia ser nosso. No contexto, eu imagino que pode ser nosso mesmo. Agora eu quero comentar o que termina o verso 23. Ele diz que esse pessoal todos são emissários das congregações. Então, agora vejam bem, uma glória de Cristo. Olha, eu acho, para mim, essa ideia é interessante. Paulo afirma que Deus tinha orgulho daqueles homens. Ora, aí está um elogio que eu gostaria de ouvir, não? Ele é uma glória de Cristo. Eita, gente, coisa boa. Uma glória de Cristo. Aí a gente tem que se comportar, não é? A gente tem que merecer, não? Aí Tito ainda precisava nem insistir. Então, ele pede respeito a esses irmãos, essa comitiva, porque eles vão como representantes das congregações. Então, agora, chegamos ao capítulo 9. Eu vou ler primeiro os versos 1 a 5. Aqui temos um caso um pouco de precaução. Ora, quanto a essa ministração a favor dos santos, não preciso vos escrever. Pois bem sei da vossa prontidão e dela me vanglorio junto aos macedônios, dizendo a vosso respeito que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo motivou a muitos. Contudo, tenho enviado os irmãos para que a nossa vanglória a vosso respeito, quanto a este assunto, não fique vazia, para que, como já disse, estejam preparados. No caso de macedônios irem comigo e vos encontrar despreparados, nós, para não dizer vós, ficaríamos envergonhados devido a este confiante vangloriar. Assim, achei necessário pressionar os irmãos para que fossem antes até vocês e terminassem de preparar o benefício que vocês prometeram, para que fique pronto, representando liberalidade e não coisa extorquida. Aqui ainda esse problema de eles tinham assim se prontificado, não, nós vamos fazer, essa boa ideia, vamos fazer. Aqui, pelo que consta, já fazia um ano. Então, ainda tinha tempo sobrando para eles terem. Então, o que ele já comentou, que os macedônios tinham insistido em dar mais do que até podiam. Então, era esse dinheiro que eles estavam levando, passando por Corinto, a caminho da Judeia e Jerusalém. Então, e caso alguns macedônios fossem juntos, e Paulo havia utilizado os coríntios assim para motivar os macedônios, e aliás, dizendo ele aqui, terminando o verso 2, o vosso zelo motivou a muitos, então nada como um bom exemplo, de fato. Mas no caso de irem assim, macedônios, e não encontrarem como Paulo havia falado, aí vai ficar mal, né? Aí vai ficar ruim. Então, Paulo está preocupado que tinha falado demais, assim, não queria ficar, quer dizer, não queria que sua palavra caísse no vazio. Então é isso aí. Agora, a partir do verso 6,
nós encontramos um assunto muito importante que é a economia do reino. Tanto é assim que nós vamos deixar essa questão para o próximo vídeo, se Deus permitir.